Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindo e bem-vinda à série Salmo. Você que vai assistir este vídeo, ficará gravado aqui. Vamos dar continuidade à série Salmos. Glória a Deus. Com a graça de Deus. Hoje, mais um Salmo de Davi. Salmo de número 23. Glória a Deus. Salmo 23. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus, obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de fazermos menção da Tua Palavra. Que cada um possa ser edificado, que cada um possa aprender, né? Como já tem aprendido através deste salmo aqui. Mas a Tua Palavra, né, sempre tem coisas extraordinárias, né, onde nós aprendemos a cada dia, né? Que seja com a vida do personagem, né, dos homens que o Senhor tem levantado na história da Bíblia Sagrada. Sempre temos algo a aprender, seja com os seus erros, né, e com os acertos, né? Obrigado por tudo, que possamos ter uma live abençoada e produtiva, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esperar alguém entrar aí. Dá início. Ela ficará gravada de qualquer maneira. Vamos estar começando. Salmo de número 23, irmãos. Um salmo muito conhecido de Davi. Conhecido este Salmo 23 como o Salmo do Pastor. Glória a Jesus. Começa dizendo assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Este é um salmo, né, rico, pois através desse salmo eu já tenho aprendido, né, com a pessoa de Davi, que foi alguém segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Eu quero começar este salmo aqui, né, referindo-se à pessoa de Davi, é claro, porque este é um salmo de Davi. Então, quem foi Davi? Muitos, né, já ouviram falar do filme, né, Davi e Golias, derrubou o gigante, tudo mais, tal. Essa é a história mais, né, lembrada pelas pessoas. Mas se nós formos olhar, né, a trajetória da vida de Davi, é muito lindo, irmão, muito lindo, muito interessante. Nós aprendemos muitas coisas com este personagem, com o rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Eu começo a entender que Davi, ele era, quando ainda era jovem, né, cuidava das ovelhas do seu pai ali. Quando Davi, ele apacentava as ovelhas do pai, como pastor de ovelhas. Eu vejo aqui como uma responsabilidade. Davi, ele é incumbido de uma responsabilidade muito grande, porque ele estava
ali para cuidar das ovelhas do pai. Não somente para, marcar presença ali, levar elas e tudo mais, não. Davi, ele tinha prazer em fazer este percurso, com as ovelhas. Então, tem pessoas que elas fazem algo, um serviço para alguém, mas faz como se fosse obrigado, faz sem prazer nenhum. A vontade desta pessoa era de não fazer aquilo. Já conheceu alguém assim? Alguém que disse: tudo que eu queria era que eu não fizesse isso que ele mandou, ou que ela mandou. Se eu pudesse, eu ficaria em casa, eu não faria nada, Então, já Davi não, quando ele foi incumbido desta missão, porque as coisas começam, nos pequenos detalhes de nossa vida, mesmo antes de Deus escolher Davi para ser rei. Observe que Davi, ele já vai mostrando desde jovem que ele era alguém responsável. Davi, quando ainda era jovem, ele tem algo chamado responsabilidade, porque ele está cuidando das ovelhas do pai. Então não era para maltratar as ovelhas, não era para judiar das ovelhas. Não, Davi, a missão dele era levar as ovelhas, cuidar bem das ovelhas, proteger as ovelhas e, entre tantas coisas, alimentar elas, levar nos melhores lugares, E Davi de fato foi um pastor de ovelha excelente. O Tiago entrou aí, Davi foi um pastor de ovelhas excelente, E Deus já estava olhando para Davi. Davi nem sabia. E tem muitas pessoas que Deus está observando, que existem algumas qualidades nela, que ninguém vê, que ninguém nota. Só Deus consegue ver, só Deus consegue notar. Porque do céu Deus vê e conhece o homem por fora e por dentro. Deus sabe, do interior de cada pessoa, o que elas carregam dentro delas, qual o sentimento delas de fato, o que elas de fato, quais são os sonhos dela, o que ela mais ama e gosta de fazer. Então isso foi colocado por Deus. Tem pessoas que já vêm sendo preparadas por Deus e nós nem sabemos. Talvez nós olhemos para o exterior das pessoas, só a aparência das pessoas, e nós desprezemos. Dizemos: não, Deus pode escolher uma pessoa melhor, uma pessoa mais capaz, uma pessoa mais sucedida, uma pessoa que tem um potencial, que seja influente, tudo mais e tal e tudo. Davi, ele tinha 6 irmãos. Tinha 6 irmãos e 7, melhor dizendo. Com Davi era 8. Interessante aqui é que 3 dos irmãos de Davi, eles trabalhavam no palácio do rei Saul. Eles eram soldados. Já mais velho em idade, em tamanho que Davi. Davi, ele era de menor, na verdade. Ele era o menor da casa. Isso não fala do tamanho dele, mas da idade, Davi era o caçula, o menor. Interessante é que os irmãos de Davi, eles confiavam, no que eles possuíam, tinham. Se eles trabalhavam no palácio do rei Saul, eles eram assalariados, Eles ganhavam por isso. Mas só que se você for pegar as características dos irmãos de Davi para Davi, você vê uma diferença muito grande. Davi, ele não ganhava nada. Davi, ele não ganhava absolutamente nada do seu pai. Mas ele fazia aquele trabalho com prazer, Até porque ele era dependente, do seu pai. Já os irmãos, eles eram independentes. Os irmãos de Davi, eles se orgulhavam disso. Os irmãos de Davi desprezavam o próprio irmão, o Davi, Desprezavam aquele trabalho que ele fazia. Não, o seu trabalho tem que ser esse mesmo, cuidar de ovelhas, passava na cara dele, E eles tinham o que queriam,
tinham dinheiro, tinham, né, tudo. Então, eles, né, achavam que a confiança no que eles possuíam, né, era motivo de Deus escolher algum deles, quando Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel que estaria lá na casa de Jessé. É tão verdade isso, que quando Samuel chega lá, todos ficam, né, olhando para Samuel, porque ele é o profeta. Então, se ele foi em Belém, na casa de Jessé, então Deus está com Samuel. Então Deus tem alguma coisa. O motivo da vinda de Samuel aqui, qual é? E Samuel fala, né, aqui que estará o novo rei de Israel. Ele está aqui nesta casa. Eu quero saber quem é. Deus me enviou aqui, mandou encher o óleo, né, o vaso de azeite, e eu ungirei aqui o rei. Quando Samuel olha para os irmãos de Davi, ele nem sabe quem é Davi na verdade, Samuel. Mas Deus sabe quem é Davi. Deus conhece Davi. Deus sabe da história, da trajetória de Davi. Deus conhece Davi por inteiro, por completo, né? Interessante é que os homens, eles olham mais para a aparência, se a pessoa é influente, se a pessoa é bem sucedida, se a pessoa pode, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa tem recurso, se a pessoa tem isso, vai servir para ela. Mas se ele é um João ninguém, como muitos dizem aí, se ele não tem nada, né, entre aspas, né, aos olhos dos homens, ele é desprezado, rejeitado. Ele nem é mencionado na casa. E quando passa primeiro Abinadab, bonitão, quem sabe olho verde, o outro olho azul, todo naquela pompa, né? Aparentemente bonito, tudo mais e tal, tudo. E Samuel, ele fala o seguinte, você vê que os homens, até o profeta pode se enganar, até o homem de Deus pode se enganar com a aparência. É por isso que não olhe para a aparência, não atente muito para a aparência, porque Deus, ele não vai pela aparência não, irmão. Deus é o que está dentro do coração, né? Deus olha e contempla o que está dentro. O que vale para Deus é o que tem dentro do coração. E a pergunta para você aí, para mim, o que é que tem dentro do seu coração? Você consegue enxergar algo em alguém que é desprezível pela sociedade, por algumas pessoas? Talvez Deus note algo nele tão grande que quando Deus escolher essa pessoa, muitos vão ficar assustados, assombrados. Porque lá em 1 Coríntios 1:27 vai dizer, porque Deus criou, né, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as fracas, né, para aniquilar as fortes. Então, a forma de Deus trabalhar, né, não é na lógica humana. Samuel diz, certamente ungido está diante de mim, só tem caba bonito aqui, só tem caba musculoso, só tem caba, né, aparentemente, eu acho que são valentes e servem ao exército do rei Saul, né? Então, ele está aqui diante de mim, não tem como, tem 7 aqui, né? Tem 7 irmãos aqui, ou tem 7, né? Já só tem 7 filhos aqui, só que ele nem sabia, Davi. Passou Abinadab, Deus disse, não é isso aí não, não atende para... Passou o segundo, Abinadab, Eliabe, ele olhou e Deus disse, não. A terceira vez, agora é esse, Senhor. Não. Aí Deus falou, não atente para a aparência. Eu não olho para a aparência, Samuel. Eu vejo o que tem no coração. Observe que passa-se os 6. Passa-se os 7. E Samuel agora fica pensando, gente, será que Deus me mandou na casa errada? Será que... Não, tem alguma coisa errada aqui. Eu não estou entendendo direito aqui. Se Deus me enviou aqui... Deus não mente, Deus não dá viagem perdida. Deus não manda encher vaso para voltar vazio ou para voltar cheio. Tem que voltar vazio. E tem que encher quem Deus quer. Tem que ungir quem Deus quer. Então, ele fala e olha para o pai, né? O Jessé. Acabou-se os jovens? Acabou-se os mancebos? Cadê? A Jessé olha. Acabou. Aqui acabou, mas tem um lá no campo. O nome dele é Davi. Pois ninguém vai comer nada aqui, ninguém vai servir nada, se servir nada. Ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. Glória a Deus. Lá vem Davi, ruivinho, tudo. Nem está nem preocupado com nada. Não está com expectativa nenhuma. Ele nunca imaginava que ia ser ungido ali
como o futuro rei de Israel. Observe que Davi não está nem... E ele era jovem, né? Ele era jovem. Mas Deus já tinha algo tão tremendo na vida de Davi. É tão verdade isso que Davi, ele tinha Deus como seu pastor. É por isso que nós vemos o salmo aqui de número 23. Davi, ele compõe esse salmo aqui quando ele é jovem, exatamente quando está no campo. Quando ele está no campo ali. Porque esse salmo, ele tirou de onde esse salmo aqui, irmão? Será que foi depois que ele se tornou rei? Não, não foi. Ele compôs esse salmo, Davi tinha tempo, enquanto estava com as ovelhas, ele pegava um papel e começava a compor. Começava a pegar, né, ali o papiro e tudo mais. O que quer que seja que tinha naquele tempo. Ele pegava e aproveitava o momento para tocar também a harpa, né? Para louvar a Deus, compor hinos a Deus. E ele começou a cantar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. E Davi talvez esteja pensando, dizendo: a nossa provisão vem de Deus. Deus tem cuidado da minha família, do meu pai. Deus tem cuidado da minha família. Deus tem cuidado dos meus irmãos. Mesmo dos irmãos dele, rejeitando ele, desprezando ele. Davi tinha um amor e não odiava eles, não. Davi dizia: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Até agora o Senhor tem cuidado de nós. Tem trazido o necessário para nós, o básico para nós. O Senhor nunca deixou faltar. E este Salmo de número 23 é bem interessante, irmão, bem profundo. Porque o Salmo, quando ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Davi, ele está, né, dizendo que Deus é o pastor dele. Então Davi está no campo com as ovelhas. E ele começa a compor este salmo dizendo... Ele olha para as ovelhas, ele olha para tudo aquilo ali, para as paisagens e tudo mais. E ele diz: eu vou me colocar hoje aqui e eu vou compor este salmo. Como se fosse eu uma ovelha. Porque eu estou sentindo o cuidado de Deus, como essas ovelhas são cuidadas por mim. E Davi não falava isso, não se expressava desta maneira, né, se orgulhando, não. Porque ele tinha prazer mesmo nas coisas de Deus, né? Depois você vai ver como ele rei tinha prazer em lutar a guerra, em ir para a guerra, em estar travando a guerra, em tudo mais. Então, Davi, ele já tem esse sentimento dentro dele, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Davi não deixava faltar nada para as ovelhas quando ele cuidava das ovelhas. Davi levava elas, né, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, águas paradas. Davi protegia as ovelhas. Oh Deus, ele pensava e falava consigo mesmo: a mesma coisa, eu estou sentindo que o Senhor está cuidando de mim da mesma maneira, né? Porque o que nós fazemos, meu irmão, com prazer, nós vamos, né, ser retribuídos, né? Não por querer ser algo em troca, não, mas da forma que nós, né, tratamos alguém, nós somos tratados também, né? E principalmente por Deus. Então, Deus, ele tem cuidado de nós, ele tem protegido a cada um de nós, ele tem, né, provido todas as coisas. E Davi diz: o Senhor é meu pastor, eu sou ovelha, e nada me faltará. Deus sempre me levou aos pastos verdejantes. Pasto aqui está dizendo a palavra, né? Coisas que Deus revelou para Davi, né? Um alimento saudável, né? Pastos verdes, está falando ali da ovelha, comia a melhor grama, Davi dava para ela, do melhor alimento ali, né? Das pastagens ali. Davi não dava mato seco, uma comida qualquer para as ovelhas. As ovelhas eram gordinhas, as ovelhas eram saudáveis e tudo mais. Então, Deus está fazendo exatamente isso comigo também. Ele está, né, me leva aos pastos verdejantes. Ele refrigera a minha alma. Glória a Deus. E Ele está me protegendo. Porque veio o urso aquela vez para matar a ovelha, para pegar a ovelha, para estraçalhar a ovelha. E eu, como pastor, tenho que fazer o papel de pastor de ovelhas. Eu tenho que ir para cima, não posso deixar, né,
ele matar a ovelha, eu não posso deixar ele, né, estraçalhar a ovelha. Eu vou para cima, porque o pastor de verdade, ele protege, né? O líder de verdade, ele protege, ainda que ele corra risco de vida, ainda que ele corra risco do nome dele ser vendido, ainda que ele corra risco, né, de falarem o que quiser contra ele, mas ele sempre está, né, para proteger a ovelha. Então, Davi estava na mesma condição diante de Deus. Deus estava cuidando de Davi, protegendo Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltava nada para a ovelha, também não faltava nada para Davi. O que for necessário, a realização da vontade de Deus na vida de Davi, concernente a vontade de Deus, não vai faltar para a minha vida, Davi quis dizer em outras palavras, né? Glória a Deus. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Glória a Deus. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Observe aqui que Davi, é interessante que o pastor de ovelhas, né, no Oriente, quando ele cuida das ovelhas, quando ele está ali, né, apacentando as ovelhas e tudo mais, ele coloca, né, elas no aprisco ali, e o pastor de ovelhas, ele fica na entrada do curral, na entrada da porta, na entrada do aprisco. Ou seja, isso quer dizer que qualquer coisa que acontecesse, qualquer animal que se aproximasse, qualquer algo de estranho que acontecesse ali, primeiro, um animal, seja o que quer que seja, tinha que passar por cima do pastor. Então Davi ficava ali descansando, tranquilo, dormindo. Qualquer coisa que acontecesse, Davi levantava, quando se fosse um urso, se fosse um leão, era o que fosse, meu. Não, as ovelhas estão protegidas e as ovelhas têm pastor. E a ovelha também tem que entender que ela precisa de um pastor, né? E Davi, por isso que ele fala, o Senhor é o meu pastor. Eu não ando, né, sozinho, né? Eu não sou independente, né? Eu não faço eu não vou para onde eu quero, né? Ele é o meu pastor. Então, eu tenho um dono. Então, se eu sair da linha, se eu desviar um pouco, o pastor vem. A tua vara e o teu cajado me consola. A vara era um pedaço de pequeno de madeira que batia ali, né, para guiar a ovelha quando ela saísse ali, né, da linha ali, né, quando ela saísse do caminho ali, Davi chegava e colocava e ela ia pelo aquele caminho que o pastor a conduzia. Então a ovelha não consegue chegar no destino se não tiver pastor. É por isso que Deus deu pastores, a Bíblia diz. Então louve a Deus pelo líder que Jesus te deu, pelo pastor que você tem. Ore mais por ele, chegue mais junto dele, chegue junto dele e aprenda que, por mais que você ouça outros líderes, o seu pastor é o seu líder. Você tem que ouvir primeiramente ele, né? Então, antes de recorrer a outros, recorra primeiro, procure ouvir e ser ensinado, né? E procurar andar conforme a liderança que Deus colocou, né, para estar sobre a sua autoridade. E reconheça a autoridade que Jesus deu aí. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, foi o que eu falei. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Está falando aqui Davi como hóspede e Deus o hospedeiro. No Oriente,
um dos pastores, onde a questão da hospitalidade ali, quando vinha um hóspede ali, o hospedeiro, quando recebia aquele hóspede ali, né, ele era bem tratado, bem recebido, e podia faltar mantimento ali para casa, mas não para o convidado, não para o hóspede, né? Então observe que o cuidado que o hospedeiro tinha. Então Davi, ele está se referindo também aqui ao próprio Deus. Davi como um hóspede, Deus o hospedeiro. E olha o que ele está falando aqui, ó: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Observe que quando também a questão do Oriente Médio, quando o hóspede era, né, convidado ali, e ele era recebido ali e tudo mais, ele, né, estava diante da mesa ali, e ainda que se viesse o inimigo na casa onde estava o hospedeiro, que tinha recebido o hóspede, ele tinha proteção na casa, estava protegido. Então o hóspede Davi aqui, ele estava se sentindo protegido pelo próprio Deus. Ele sentiu a proteção de Deus. E o inimigo das nossas almas, ele quer tentar nos matar, nos persegue e manda tribulação, e manda perseguição, e tenta vender nosso nome, e tenta fazer tantas coisas, mas ele tenta nos pegar, mas só que nós estamos protegidos e ele fica impossibilitado de fazer alguma coisa. Porque na casa do hospedeiro, que é Deus, Deus dá a proteção e o inimigo não pode fazer absolutamente nada. Ele fica de mãos atadas. Porque o maior desejo do inimigo é pegar você, é acabar com você, é matar os teus sonhos, projetos, mas não. Lá em Jó capítulo 42, versículo 2 vai dizer: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos, planos podem ser impedidos, frustrados. O diabo não frustra sonhos, não mata sonhos daqueles que Deus sonhou para eles. Planos que Deus traçou para as nossas vidas. Projetos que Deus projetou para nós. Então tudo isso está se encaminhando, Deus vai cumprindo. E o inimigo, ele pode tentar fazer o que quiser, mas ele não vai conseguir, porque nós estamos sobre a proteção de Deus. E ele só consegue, né, tocar em nós, fazer alguma coisa se Deus permitir também. Observe que Deus tem este poder de fazer com que o inimigo não faça absolutamente nada. Aí Deus diz: não mexa, não toque, eu tenho algo a fazer através dele. Não adianta você tentar, ele não vai parar, ele não vai calar a boca, ele vai continuar pregando, mas eu vou perseguir. Persiga, mas ele não vai parar, e eu vou o proteger, porque eu tenho planos, eu tenho projetos, meus sonhos vão se realizar na vida dele, e eu vou cumprir tudo o que eu falei. E o inimigo olha, e o que é que eu vou fazer? Não posso matar ele, não posso fazer nada também. E Deus disse: não, você não pode, só na hora certa eu vou trazer ele para cá, e você nem vai ver. Deus pega, você tomba o seu corpo, sua matéria, e Jesus leva você, o diabo fica só chupando o dedo. Então Deus tem levado muitos, meu irmão. E Deus se alegra quando o justo morre, quando o crente morre. Jesus se alegra, irmão. Então se você conhecia alguém, né, que estava vivo nesse tempo aí de pandemia, Jesus levou, talvez pegou Covid, né, de tantas doenças que acontecem. Se morreu com Cristo, irmão, os céus estão em festa. Deus se alegra na morte do justo. Mas que Deus, ele conforta os nossos corações, aqueles que perderam entes queridos nesse período de pandemia. Então ele está falando: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele não manda matar os inimigos, não, né? E o inimigo está ali na mesa também, irmão. O inimigo está na mesa, mas ele não pode fazer nada, né? Ele só pode olhar, ficar olhando, observando, mas ele sente que o inimigo vê a proteção, vê anjos de um lado, vê anjos do outro, e ele não pode fazer nada. Então Davi está falando exatamente isso. Eu sinto a proteção de Deus, né? Eu sinto a proteção de Deus sobre a minha vida. Quantos inimigos Davi não tinha? Filisteus, né? E tantos Zeus, e tantos inimigos. Mas Davi prevaleceu sobre todos eles, porque Deus deu vitória.
porque maior é o que está conosco, o Senhor dos Exércitos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se não for a bondade e a misericórdia de Deus, irmão, a bondade que nos mantém de pé, a bondade e a misericórdia que nos segue, está sendo derramada sobre as nossas vidas todos os dias. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Outras traduções falam por longos dias. Então, o motivo de estarmos de pé não é porque somos bons, não é por causa das nossas habilidades, não é porque somos capazes, não. É porque a bondade e a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque nós não podemos contra o nosso inimigo, mas o que está conosco é maior do que o inimigo das nossas almas. Então fique com este salmo aqui, né? Davi, ele nunca imaginou ser rei de Israel. Talvez você nunca imagine ser, algum dia aquilo que Deus vai tornar você. Mas que você possa somente, entender que tudo que acontecer na sua vida é porque Deus assim permitiu, Deus assim quis, e é o chamado que Ele tem na sua vida. Talvez você nem se descobriu ainda, nem sabe o porquê Deus te chamou, mas tudo é no tempo certo. Davi, ele foi ungido ali diante dos seus irmãos, na casa do seu pai, mas ele não foi rei ali já, não foi reinar já, não pegou a coroa, não. Davi passa anos, Deus capacitando, Deus preparando, e você e eu estamos nessa fase. Deus está preparando, capacitando, habilitando, dando, estamos adquirindo experiências, estamos, Deus está trabalhando, Deus está fazendo algo, nós podemos sentir pela fé, nós podemos ver o agir de Deus, mas nós não precisamos nos preocupar com nada, a questão de status, posição, em ser alguma coisa, em cargos, não se preocupe com isso não. Se preocupe em continuar fazendo a vontade de Deus. Davi foi rei ali, ungido diante dos seus irmãos, ali na casa de Jessé, seu pai. Mas ele sabe fazer o quê? Ele diz, agora eu sou o rei, fui ungido, vou lá matar Saul, vou lá matar e vou tomar a coroa, porque Deus falou que eu sou rei. Deus me ungiu aqui. Não foi assim. E tem muitos que é assim, quer apulsa as coisas, quer, porque quer, e atropela outros, passa com o carro por cima, passa com trator, passa com a reta escavadeira, passa com tudo mesmo, só para... Não precisa. Para você chegar em algum lugar, você vai chegar porque Deus, se Deus assim quiser e tiver algo na sua vida. Mas enquanto se você não tiver, não queira ser aquilo que Deus não chamou você para ser. Não adianta. Você pode dizer que é profeta, dizer que é alguma coisa, pastor. Não adianta você só botar o título, teu título, ser consagrado com os homens impor as mãos sobre você. Mas se Deus não te chamou, fique quieto no lugar, espera Ele chamar você. É mais bonito assim. Davi disse, o quê? Eu não pedi para ser ungido aqui. Eu não pedi para Samuel vir aqui. Eu conheço, eu já ouvi falar de Samuel. Mas eu senti algo aqui poderoso. Um chamado mesmo. Mas o que é que eu vou fazer? Vou voltar para o campo. Vou voltar a cuidar de ovelhas. Vou voltar. Tudo é no tempo de Deus. Não estou preocupado. Davi some, desaparece, volta para o campo. Os irmãos pensam que ele agora sobe para a cabeça. Uau! Ele agora vai ser rei, nosso rei. Agora ele vai ser, vai dominar nós, vai ter autoridade sobre nós. Volta para o campo. Um certo dia está tendo uma batalha no arraial lá, o povo de Israel juntamente com os filisteus, e tem um gigante afrontando o povo. Manda um homem aqui para lutar comigo, o gigante, todo dia, 40 dias ficou falando isso. Todo dia, amanhecia o dia,
Cadê, covarde? Não tem ninguém aí, ô rei, vem pra cá. Ô, não vem não tem homem corajoso aí não tem homem valente não. Cadê os soldados fracos? Sabe o que Deus toca em Jessé nesse dia? Nesse dia, Deus queria honrar Davi mesmo. Tem momento que Deus vai querer honrar você mesmo. E todos vão ver. Né? Todos vão ver. E daí? É Deus, mano. Deus não quer fazer. Alguém pode ficar bicudo, nariz, né? Pode estar com cara feia, parece chupou limão até. Mas não adianta, você tem que aceitar, irmão. Deus chamar o seu irmão, fale para Deus. Deus usa ele mesmo. Como uma bomba, uma dinamite no inferno vai explodir. Tem pessoas que vê Deus levantando o outro, usando o outro, fica com ciúme, fica com inveja. Vai orar, pai. O que Deus deu a ele pode dar a você também. Simples. Aí você fica ouvindo a voz do diabo. Diabo, não, você tem que ser melhor do que ele. Não, você tem que pregar melhor do que ele. Não, você tem que cantar melhor do que ele. Não, você tem que, ser mais conhecido do que ele. Olha, tenta prejudicar ele. Aí você vai ouvindo a voz do diabo, você arrebenta. Você vai lutar contra alguém que Deus chamou. E você não vai prevalecer. Então, dê ouvido à voz de Deus. Se você der ouvido à voz do diabo, continuar dando ouvido à voz do diabo, você vai se arrebentar e feio. Vai cair de cavalo igual Saulo. Se não se converter, morre. Mas tomara que se converta. E Davi, Jessé fala para ele, vai levar pão e algo para o rei ali. Davi vai sem preocupação nenhuma, sem querer. Ele nem sabia de batalha, nem sabia da guerra, nem sabia de Golias, não sabia que estava todo mundo com medo. Quando ele chega lá, dá pão, dá os seus irmãos lá um negócio, dá ao rei, e ele vê um gigante falando alto. Aí Davi sabe o que fala? Deus toma Davi. É como se Deus dissesse, não, o gigante aqui não é de ninguém. Porque eu sei muito bem que o único capaz daquele dia ali, para mim, quando eu li a Bíblia, o único que tinha capacidade de derrubar o gigante fora Davi, era Jonatas. Sim, Jonatas. Jonas estava assim, ó. Aí Deus, epa, Jonatas, epa, o gigante não é teu, o gigante é de Davi. Eu sei, você é um homem de Deus, você é um instrumento das vidas. Você é valente, você é corajoso, você vai ser um amigão de Davi. Você vai ser muito íntimo do meu filho, do novo rei. Calma, calma, calma. Deus vai colocar alguém do seu lado, irmão. Meu Deus. Alguém valente, corajoso, que vai te entender, te compreender. Ainda que nem mesmo pessoas, próximas de você não te compreendam, não entendam. Deus vai colocar pessoas que vai compreender você e compreender o seu chamado. Entender que Deus chamou você. Isso aqui não é copiado do Google não, irmão, como diz Raí Carmela. Então, observe. Davi, ele olha para o gigante e Davi ele diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aí Jonatas para, se acalma, aparece Davi franzinho. Deus enche Davi e Davi brada: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou para cima. Aí Saul tenta botar as armaduras dele, Davi não sai nem do canto. Não, tira isso daqui de mim, tira isso daqui. Não, eu já vim já com as armas certas, eu estou com as armas aqui, não precisa dessas armas não. Tira isso de mim. Eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos, do Deus vivo. E ele vai me entregar ele nas mãos, em minhas mãos hoje. Só como uma pedra derrubou o gigante, você conhece a história, Deus honrou Davi, e as mulheres cantam, Saul matou 1000, Davi 10.000. Isso é natural, aconteceu. Davi não pediu para as mulheres falar isso. Saul matou 1000, Davi 10.000. É porque o que alguém era para fazer, o que era para alguém fazer e não fez, Deus vai levantar outro que faça aquilo que Deus quer que faça. Por completo. Não é as coisas pela metade, a obediência parcial. Não, Deus não quer obediência parcial, Deus quer obediência. Deus quer que você obedeça. Não é obedeci se eu fiz pela metade. Não fez o que Deus... Saul era assim.
Davi não foi assim. Quando Deus mandava Davi ia, fazia assim, do jeito que Deus mandou ele. Então, somente creia. Quando Deus quiser honrar alguém, quando Deus quiser honrar você, Ele vai honrar. Mas não se preocupe não. Somente deixe Deus usar você. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Aprenda com esse salmo aqui, né? Aprenda, e que você possa entender que Deus, Ele nunca vai perder o controle. Ele nunca vai perder o controle da sua história. Ele continua trabalhando, continua operando, continua. Foi Ele que te chamou. Se Ele não te chamou ainda, Ele pode te chamar você, pode capacitar, habilitar você. Porque o que Ele deu ao teu irmão, pode te dar também. Deus te abençoe até o próximo salmo. Até a próxima série, salmo número 24. Deus abençoe sua vida.